Muito boa tarde a todos. 31 de julho de 25. Agora 17 horas. E eu estava pensando, de repente, pelo nome do canal, né? Vocês querem escutar alguma história de detetive, né? Alguma história de investigação, né? Então eu vou contar uma história para vocês. Essa história está ligada com uma história que ainda vai acontecer essa semana. Por isso que daí eu conto essa história que já aconteceu e emendo com essa história que vai acontecer essa semana. Daí vocês vão ver por que eu liguei as duas histórias. Tem 1 mês e meio, em torno disso, olha a história do que eu trabalhei. Um cara de Belo Horizonte tinha suspeita já com grande índice de confirmação que a mulher dele já estava traindo ele. O cara já tinha, né? E isso eu vou fazer um comentário aqui com vocês. É muito comum a pessoa que chama para seguir alguém, para investigar alguém, que já sabe que a pessoa está traindo, que a pessoa sabe às vezes até com quem está traindo, sabe endereços, sabe contatos, sabe? Daí eu me pergunto, o que tu quer que eu investigue se tu já sabe de tudo, sabe? E isso acontece muito. E uma coisa com esse tempo de investigação que eu tenho, que eu posso falar para vocês, é o caso de traição, né, que é muito comum, é o tipo de coisa que a pessoa já sabe, faz de conta que não sabe, e agora quer saber e não quer saber. A história é bem assim, entendeu? Já sabe, faz de conta que não sabe, quer saber agora, mas também não quer saber. Por que eu digo isso? Esse cara lá de Belo Horizonte, quem me chamou foi o irmão do cara. Não, porque a minha cunhada trai o meu irmão, isso, aquilo e tal. E eu botei na cabeça dele para investigar e comprovar e não sei o que e tal. Ou seja, já tinham todo o perfil. Daí, como era Belo Horizonte, a mulher armou uma história que ela ia passar 4 dias, tipo assim, quinta, sexta, sábado e domingo, em São Paulo para um trabalho e não sei o que. E isso eu ia comentar com vocês. Hoje em dia todo mundo tem as suas vidas independentes, né? Independentes. Os casais são independentes, têm os seus trabalhos, têm os seus contatos, têm as suas relações, né? Tanto de amizade, de profissionais e outros tipos de contatos, cada um tem os seus. Então hoje isso é algo muito comum. Os casais estão assim, né? Então a mulher inventou uma história que viria para São Paulo e tal, para fazer um trabalho e tal, não sei o quê. E o marido já tinha essa suspeita, essa certeza, então, que a mulher estava envolvida com um cara aqui de Balneário Camboriú. Nós estamos aqui em Itajaí, do lado. 7, 8 quilômetros, uma cidade, elas até se encostam, uma termina uma avenida, começa outra cidade. Elas se encostam, mas digamos assim, no geral estão a 7, 8, 10 quilômetros. E o marido então interpretou que ela já tinha vindo para algum evento aqui em Balneário e tal, e que ela estava envolvida com um cara daqui que foi desse evento que ela veio fazer e tal. Então é assim que as coisas acontecem, né? E como ela inventou que iria para São Paulo,
o cara interpretou lá, o cara e o irmão do cara que me chamou, ó, ela tá indo para Balneário Camboriú, ela fez a história de São Paulo e tal. E nessa história, como hoje é tudo digitalizado e como tudo hoje são contatos de e-mail e, né, outros contatos digitais, o que aconteceu? O marido recebeu lá em Camboriú, eu falei em Balneário Camboriú, o marido recebeu lá em Belo Horizonte, no e-mail, aquelas pesquisas de satisfação. Era uma pesquisa de satisfação da companhia aérea, eu acho que é da Latam, alguma coisa assim. Ó, fulana, como é que foi a sua viagem para Balneário Camboriú? O marido recebeu no e-mail lá, sabe? Então, tipo assim, bom, já sei que ela foi para Balneário Camboriú e não tá em São Paulo, coisa nenhuma, né? Então, eu tinha que pegar esses contatos, onde o cara estava, onde é que ela poderia estar e, né, placa do carro do cara, coisas desse tipo. Resumo, se ela ficou 4 dias aqui em Balneário Camboriú, e a Latam, o e-mail da Latam era uma confirmação do aeroporto de Joinville, né, da sua chegada em Joinville, que aqui tem 3 aeroportos que fazem essa região aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes. Tem o aeroporto de Navegantes, tem o aeroporto de Joinville, que é mais distante, e tem o aeroporto de Florianópolis, que também é mais distante. E ela não desceu aqui em Navegantes, ela desceu lá em Joinville. Então, a ideia é que ela partiria, o voo de retorno partiria de Joinville. Eu fui até Joinville no domingo, final de tarde. Sabe como é que é amante, né? Nós vamos ficar até o último segundo juntos. Então o voo dela partiria às 6 horas da tarde de Joinville, eu imaginei. E fui para lá e tal. E o que eu ia contar para vocês nessa história? Peguei eles chegando de carro no aeroporto e eu fiz o meu monitoramento no saguão do aeroporto, né, para pegar as imagens e tal. Já tinha feito as imagens na rua, na chegada, e eu queria imagens dentro do aeroporto. Casualmente, o casal tem uma escada para o piso superior, uma escada rolante e tal. O casal para na minha frente, mas sabe o que é? A 1,5 m. O casal parou a 1,5 m de mim, se despedindo. Era o casal de amantes, né? E assim, ó, a mulher apaixonada. Quem não conhece uma adolescente apaixonada? A mulher estava assim, uma adolescente, louca, sorrindo, pulando, gesticulando, e daí se agarrou no cara, né? Beijos, abraços, mão aqui, mão ali, e tu via assim, paixão incontrolável, né? E eu fiz as imagens disso a 1,5 m, a 1,5 m de distância, ou seja, só cabia eles, o casal, na minha tela. E assim, ó, imagens muito fortes. E essas imagens eu enviei pro marido, porque estava sendo traído lá em Belo Horizonte. E com aquelas recomendações, ó, não vai matar a mulher aí, porque as imagens são fortes. E isso que eu ia dizer para vocês. Por mais que alguém saiba que está sendo traído, tenha já a ideia toda de como a coisa acontece, aquilo que eu falei para vocês, e estava sabendo e não dizia que não sabia, e agora quer saber e também não quer saber. Então, quando o cara recebe umas imagens dessas, imagina tu ter um relacionamento com alguém e tu pegar essa pessoa nos maior amasso, né, num beijos, abraços, mão aqui, mão ali, apaixonada, sorrindo, né, falando, né, não peguei o áudio pela distância, mas tu via que era eu te amo, eu te adoro, eu te quero, eu te, né, tudo.
Então, isso que eu ia dizer para vocês, por mais que a situação já tenha, a pessoa traída já tenha conhecimento, é muito forte tu receber essas imagens. Então, ali ficou comprovado e tudo e tal, né? E depois disso não tive mais contato, porque eu não quero saber se matou a mulher ou não matou a mulher. Mas o que eu ia dizer para vocês, é um casal que tinha filhos, né? Filhos quase adolescentes ou pré-adolescentes, e as coisas acontecem assim. Ou seja, a mulher estava jogando tudo pro alto, trabalho, sei lá, casa, relacionamento, filhos, por uma paixão, como se fosse uma adolescente. E era uma mulher de uns 42, 44 anos de idade, ou seja, não era uma menina. Bom, essa é a história que eu ia contar para vocês de 1 mês e meio atrás. E se eu disser para vocês que agora um cara me chamou, um cara aqui de Itajaí, e é uma história parecida. O cara sabe que a mulher sai para trabalhar, ela chega no trabalho, ela sai do trabalho antes da chefe chegar, vai se relacionar com outro cara e daí ainda volta para o trabalho antes da chefe chegar, fica a manhã toda, depois faz outro pulo desses meio-dia. É essa história que eu vou monitorar amanhã, fotografar e filmar. Ou seja, a coisa tá pegando. Fui!